Ômega Web Rádio. Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. O programa Gestão e Negócios está começando agora, nesta quarta-feira, 8h32 da manhã. Um sol de rachar aqui na Baixada Santista, o que não significa que vai fazer calor até o final do dia, até porque aqui nós temos as 4 estações do ano no mesmo dia. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. O programa de Gestão e Negócios está começando agora. Um programa que foi idealizado, projetado para você que vive o mundo do trabalho, para você que vive o ambiente corporativo. Diretor, gerente, empresário, empreendedor, para você que busca a recolocação no mercado de trabalho, para você que vive a estratégia, a saúde financeira, o networking. O programa Gestão e Negócios é para você que está agora no trabalho, que vive o dia a dia empresarial e o mundo dos negócios que é tão complexo e tão maravilhoso. Nós gostaríamos, inclusive, de começar o programa mandando um grande beijo, um grande abraço, é o que nós estamos fazendo, registrando aqui os nossos agradecimentos a todos os profissionais da saúde desse país. No meio de uma pandemia, no meio de quarentena, no meio de tanta festa, no meio de tanta aglomeração, de tanto desrespeito, nós queremos agradecer o empenho de todos os profissionais da saúde. Eu vou trazer a nossa convidada daqui a pouco, a Carol Ruiz vai estar aqui com a gente, vou apresentar vocês para ela, vocês vão adorar esse bate-papo, você principalmente que é a mulher que domina o mercado de trabalho, você que é a mulher que está aí dominando, inclusive, o seu lar, aquela que gerencia a sua casa, a mulher que está dentro da empresa, a diretora, a gerente. Daqui a pouco eu vou trazer a Carol com a gente. Não conseguiu assistir o programa Gestão e Negócios agora pela manhã? Assim que o programa termina, Marcelo Dias já coloca o link do programa em todas as redes sociais da Rádio Ômega e do programa Gestão e Negócios. Assim você consegue assistir o programa num outro horário, com mais conforto, convidar seu amigo, rever alguns pontos da entrevista com a nossa convidada. Como todos já sabem, todos que acompanham o programa, eu geralmente começo o programa Gestão e Negócios trazendo uma reflexão sobre alguma notícia do mundo do trabalho, sobre algum acontecimento do ambiente corporativo. E essa semana, inclusive, através de uma reunião de um comitê que eu faço parte, eu estava justamente comentando que continua, e parece que vai continuar por muito tempo, o massacre em cima das mulheres no mercado de trabalho. O que eu quero dizer com isso? O que é que eu vou dizer com isso? A mulher, quando ela está no mercado de trabalho, é praticamente uma guerra, é uma batalha. Ela tem que dar conta do trabalho, ela tem que dar conta da casa, ela tem que dar conta do gerente que está lhe pedindo metas, às vezes, que são insuportáveis, ela tem que dar conta, administrar ainda a educação dos filhos, e agora também com essa questão da gestante, do retorno da gestante ao ambiente de trabalho, com exigências de vacinas, você coloca a mulher ainda num funil muito mais complicado, muito mais complexo. Eu vou exemplificar isso de uma outra forma. Você pega, por exemplo, uma entrevista de emprego, geralmente os entrevistadores, e olha que eu sou um profissional de recursos humanos que faz entrevista de seleção, ele pergunta com quem a mulher vai deixar os filhos, mas ela não pergunta, por exemplo, para o pai, ela não pergunta para o homem com quem que ele vai deixar os filhos quando ele vai trabalhar. Então sobram geralmente esses questionamentos mais complexos, mais agudos para a mulher, como se ela fosse a única responsável pela criação das crianças, pela educação das crianças. Então, agora com essa lei de retorno das gestantes ao ambiente de trabalho, sejam cumprindo várias exigências, a mulher ainda ficou ainda mais bombardeada, está sendo mais bombardeada ainda. Então, para você que está no ambiente corporativo, diretor, gerente, que vive de departamento pessoal e recursos humanos, muita atenção, porque é o trabalho da mulher, inclusive fazendo aqui uma observação, desde a reforma trabalhista de 2017, está no olho do furacão. Profissionais de RH, departamento pessoal, atentos ao trabalho da mulher e à presença da mulher no ambiente de trabalho. Para você que está nos assistindo agora, quero fazer um convite para vocês conhecerem a Carolina Ruiz, professora, tradutora,
modelo, empresária, mãe, é muita coisa, né? Eu estava, inclusive, vendo o currículo da Carol, chega a ser, a gente, só para falar do currículo, são 3, 4 programas. Carolina, seja muito bem-vinda ao programa Gestão e Negócios. Bom dia, obrigada pela oportunidade de vir falar com tanta gente, cada um com sua importância. Nós estamos falando hoje da mulher, mas é claro que o homem tem tal importância comparativamente com a mulher. O que a gente está falando é dos ganhos e das perdas, das dificuldades que a mulher tem nessa inserção. Então, quanto mais atividades a gente tem, mais dificuldade a gente tem nessa inserção, e por isso que chama tanta atenção, né? É verdade. Inclusive, uma coisa que é interessante, a gente fica, às vezes... Eu até falo isso em sala de aula, né? Porque 99% do público das aulas e palestras, hoje você nota que são mulheres, mães, empresárias, são funcionárias profissionais de altíssimo nível. Você pode olhar todas as fotos da RH Martins de término de curso, você vai ver assim, um número muito grande de mulheres. Então, às vezes, eu fico falando para as minhas alunas, para os alunos, o seguinte: como vocês conseguem dar conta de tanta coisa, né? É interessante porque a mulher tem essa característica do multitasking, que a gente fala, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não tão concentradamente quanto o homem, talvez não tão qualitativamente quanto o homem, mas ela tem essa capacidade de fazer várias coisas simultaneamente, o que é um ganho enorme, principalmente no mundo empresarial, onde a gente precisa estar atento a tudo, a gente está atento ao celular, está atento às mensagens, está atento ao filho, está atento à casa, tem que fazer os must-dos, que a gente fala em inglês, os nossos afazeres. E a vida empresarial cobra muito mais da mulher em questão de currículo hoje em dia. Se você pegar esse comparativo que você fez, onde o público feminino está mais presente, antigamente era bem o contrário, quase não se tinham mulheres em sala de aula, quase não se tinham mulheres. Eu mesma, há 10, 20 anos atrás dando aula, praticamente eram só homens. Hoje em dia a gente tem uma outra visão, até mesmo a mulher se conscientizou que para ela estar inserida no mercado de trabalho, o currículo tem que ser igual ou melhor do que um homem, para ganhar cerca de 20% menos ainda. Mas não vamos entrar nesse detalhe. O importante é que a mulher está galgando um espaço, mesmo com as tarefas concomitantemente sendo feitas. Isso que é importante. A mulher sempre teve essa batalha, né, no mercado de trabalho, isso é verdade. Inclusive, a gente nota muitas vezes uma sobrecarga, justamente por isso. Porque parece que ela tem que estar o tempo todo provando alguma coisa dentro da empresa. Ela parece que é sempre tratada com desdém, com descaso, às vezes é tratada de uma forma diferenciada, quando muitas vezes tem outros profissionais, inclusive homens também, que deveriam estarem sendo cobrados e nem são. Exatamente. O reflexo do patriarcado que a gente tem hoje na sociedade, ainda refletindo, né, a presença do homem, às vezes a resistência do homem em aceitar, por exemplo, numa reunião que uma mulher fale e que aquilo seja aceito tal qual o que o homem trouxe, né? Um projeto às vezes é recusado, nem sempre é percebido que é porque é uma mulher, mas há um descrédito ainda, há um descaso ainda. Esse exemplo que você falou de ficar com os filhos, dizem assim, cadê a mãe dessa criança? Mas não dizem cadê o pai dessa criança. Exatamente, né? Então isso é muito importante que a gente pontue. E tem uma coisa também, você agora me lembrou uma outra situação, né? Que quando às vezes a criança tem algum acontecimento, algum evento na escola, na creche, liga para a mãe, né? Ela que tem que largar tudo para poder pegar e dar conta. Teve até um caso de uma pessoa famosa na internet, nas redes, que teve uma repercussão grande, onde uma atriz questionou, porque eu acredito que uma professora disse assim, com as mães ou para as mães no grupo da escola, eu digo assim, escuta, minha filha tem pai também, para os pais, né, para os responsáveis, né, então isso está mudando aos poucos, espero que mude cada vez mais para melhor. A gente espera e eu sou do tipo que eu começo a olhar a coisa de uma forma mais ampla, de uma forma mais complexa. Se a gente vai analisar um determinado ponto, vamos analisar ele como um todo. Não ficar só falando da mulher sendo o sucesso, que ela é guerreira. Não é isso. Vamos ver também os lados que exigem um pouco mais de atenção. Para você que está assistindo agora o programa de Gestão de Negócios, para você que está chegando agora, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje, Carolina Ruiz, empresária, tradutora, modelo, palestrante.
está aqui falando com a gente sobre a mulher, sobre esse empoderamento, sobre essa luta, sobre essa batalha da mulher no mercado de trabalho, para dar conta de todas as tarefas e ainda ser esse espetáculo que abrilhanta a terra, que ilumina a terra. Quem seríamos nós sem essas grandes mulheres que nos cercam? Queria aproveitar e mandar um grande beijo aqui para toda a equipe SICOM, Rubens Moscatelli, Marli, Renata, Dr. Caio Cantagalo. Eu gostaria de mandar um grande beijo aqui também para toda a equipe da Meyer Medicina do Trabalho, que está lá trabalhando com a área da saúde, inclusive nos embarcados também. Queria mandar um grande beijo para o nosso amigo Hélio Bastos, um contador maravilhoso, um profissional de altíssimo nível, também nosso parceiro, e a Carolina Mojica, um dos maiores e melhores escritórios de contabilidade dentro de Cubatão. Para você que está agora com a gente, acompanha o programa Gestão e Negócio, a Carolina vai falar para a gente um pouco mais de como é que é dar conta de... Mas a gente quer saber o seguinte, quem é a Carol? Quem é a Carol? A Carol é o quê? É uma mãe, é uma profissional? Quem é a Carolina, para quem não conhece? Carolina Ruiz é muitas coisas. Muitas coisas ao mesmo tempo. Mãe de Júlia, de 8 anos, dona de casa. Grande beijo para Júlia. É isso aí, beijo, filha. Empresária, modelo, mas todas essas profissões que você citou que tenho, o que importa é que eu sou uma grande entusiasta do desenvolvimento de pessoas, eu gosto de gente, por isso me tornei professora, palestrante, essa questão do desenvolvimento humano, do esporte, através do esporte, melhoramento da nossa saúde física, mental, emocional. Estávamos até comentando isso antes do programa começar. É importante que gosto dessa identificação comigo, quando as pessoas lembram de mim, lembrarem de esporte, lembrarem de trabalho, sim, mas não com aquela sensação de estafa. O esporte, mesma coisa, não com aquela sensação de estafa, sim, estou me beneficiando. Então, é uma pessoa completa que faz uma série de atividades, que gosta muito do que faz e que tem esse multitasking diariamente, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de ser várias coisas ao mesmo tempo, tentar sempre o melhor, sempre tratar as pessoas da melhor maneira possível e ter os melhores momentos possíveis. Por isso que eu agradeço a oportunidade. Imagina, a gente tem mais aqui enaltecer mesmo. Eu fico até cansado. Às vezes eu estou dando uma olhada... Às vezes eu fico dando uma olhada nos stories, na rotina. Quando a gente estava programando a sua chegada, a sua participação, eu estava dando uma olhada ali, eu já fiz todas as atividades físicas que eu tinha que fazer, olhando ali, né? Você vai acompanhando ali, eu já fiquei cansado, exausto, porque a Carol não para, a Carol está o tempo todo publicando conteúdo, está alimentando o público dela com conteúdos relevantes, são dicas, são informações. Você que é mulher, mãe, profissional, seja lá em que área você atua, aproveita lá, vai dar uma olhada nos links lá que a Carol vai deixando, que durante o dia ela vai deixando vários insights. E vai surgindo como esses insights, Carol? Ao longo do meu dia, das tarefas do dia a dia mesmo, nada é publicado fake, não né? Tem nada... Não tem nada fake. Tudo simplesmente real enquanto eu estou fazendo as coisas, eu vou lá e digo, olha, vou fazer isso, olha, acabei de fazer isso, eu estou fazendo isso por causa disso. Então, o significado do que a gente faz é muito importante. Não adianta você fazer o esporte porque o outro faz. Você tem que fazer um esporte porque aquilo faz sentido para você. Você tem que fazer um curso porque aquilo faz sentido para você. Então, cuidar do seu filho, mesma coisa, porque aquilo faz sentido para você. Então, é importante que a gente entenda e veja, quando alguém faz muitas coisas ao mesmo tempo, que a gente não precisa fazer tantas coisas, mas que quando a gente se propõe a fazer, que aquilo faça realmente sentido pra gente, que aquilo nos motive a continuar fazendo e ser uma pessoa mais apta, mais contente com o que a gente está fazendo. Acho que isso é primordial. E fazer as coisas com determinação. E outra coisa também, você falou um negócio que é interessante, essa coisa de fazer porque os outros estão fazendo. A gente vê muito isso. E aí, quando você começa a fazer alguma coisa porque o outro está fazendo, isso lá na frente, o resultado disso daí, com certeza, é um sentimento de frustração, porque às vezes a pessoa que está fazendo lá, ela está fazendo pensando nela e você fazendo por reflexo, por espelho. E aí não sai legal. Exatamente, não sai legal porque aquilo não parte de você. Essa cópia não é legal. As mulheres têm muito essa questão. Eu preciso cuidar dos meus filhos assim, assado, porque a minha amiga, porque as mães da classe
fazem assim. As mães são presentes, eu não sou presente, então ela se sente ausente. E a internet, ela tem toda essa potência, mas também ela tem essa cobrança de eu me comparo com o corpo do outro, eu me comparo que o outro se exercitou, eu não me exercitei, o outro leu um livro para o filho, eu não li, o outro tem um namorado, um marido, uma mulher, e eu não tenho, foi a uma viagem, eu não fui. Então essa comparação a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que sempre colocar na nossa vida, principalmente as mulheres, coisas que façam sentido, porque senão nós não vamos conseguir fazer essas coisas simultaneamente no mundo empresarial, mais ainda atentos, porque a gente vai querer copiar o nosso colega de trabalho, a nossa colega que está tendo sucesso, mas ela está tendo em detrimento de tudo que ela plantou. Não é você é um outro indivíduo. Então, individualizar, entender a nossa potência. Eu tenho um projeto que se chama Projeto Potência. É exatamente nesse sentido de explorar a sua melhor versão, que é sua, né? Não é do outro. Então, é interessante que a gente olhe com esses olhos. Interessante essa coisa de você pegar e olhar para você, vendo o seu potencial, vendo uma coisa. Eu, inclusive, essa semana eu estava refletindo justamente sobre isso, sobre assim, o que você faz de melhor, o que você faz de bem feito, o que você faz com excelência, e tentar explorar mais aquele lado, aquele aspecto lá. Essa questão do espelhamento é muito interessante. Agora, por exemplo, estivemos aqui na semana, acho que no final do mês passado, aqui como convidadas nós recebemos a Malu Viguilar, que é personal trainer, e a Mariana Tibagi, que era nutricionista. O que acontece? Desde o começo de março, nós estamos fazendo um mês de programa só voltado às mulheres, levando informações às mulheres que estão dentro do mercado de trabalho, profissionais, gerentes, coordenadoras, dona de casa, enfim. E o que acontece? A gente nota hoje uma procura muito grande por essa questão aí dos box de CrossFit. Então, eu às vezes percebo um esforço, você nota o cansaço, o desgaste. E aí você pergunta, realmente aquilo ali tem um propósito? Tem um propósito? Porque eu vejo, por exemplo, muitas alunas, inclusive, mostrando hoje na internet as mãos cheias de calo, todo machucada, o negócio... Eu falo, gente, isso é realmente... É isso mesmo que está acontecendo? Essa procura por estar fazendo essa atividade... Será que realmente cabe aquilo para todo mundo? Será que todo mundo se encaixa naquilo? Ótimo verbo, se encaixar. Eu acho que a gente tem uma tendência, ainda mais hoje em dia com a internet, em procurar se encaixar nos padrões. Então, se eu vejo que está todo mundo fazendo CrossFit, por exemplo, eu quero fazer. Todo mundo está fazendo dieta, eu quero fazer. Todo mundo está indo para o Nordeste, eu quero ir. Também quero ir. Então, a gente não procura olhar para si e falar assim, calma aí, do que eu gosto? Eu sei que eu preciso fazer um esporte, mas será que uma caminhada na praia todos os dias talvez não seja mais benéfica para mim? Uma pedalada? Será que, de repente, eu fazer uma atividade, uma yoga, uma atividade diferente, que seja tão boa quanto, mas que eu possa fazer todos os dias, ou quase todos os dias, que eu possa ter vontade vinda de mim, de fazer, mesmo que eu não poste os calos na mão, né? Isso é importante. A Mariana estava falando sobre isso, justamente, essa questão de começar e dar continuidade, porque quando você começa e não dá continuidade, é onde gera esse sentimento de frustração, de desânimo, aí você começa a trabalhar, começa a mexer com baixa autoestima, o que é muito perigoso. Então, o ideal é você fazer todas essas atividades que a Carol faz, não na mesma ordem, claro, porque a Carol tem uma série de atividades durante o dia. Você, inclusive, além de fazer... Você também tem a questão das palestras, que é justamente nesse tema de potência, é isso? Isso. Esse projeto Potência, onde eu falo de autoestima, onde eu falo de desenvolvimento pessoal, onde eu falo, sim, de trabalho, de empreendedorismo, onde a gente olha para si, enxerga as nossas potências e explora, porque nem sempre a gente sabe. Nem sempre a gente sabe quais são as nossas possibilidades. Para a gente olhar para si e falar, peraí, como é que eu posso fazer isso da melhor maneira possível? Como é que eu posso me relacionar com meu marido da melhor maneira possível? Não como minha amiga faz com o dela, não tratar meu filho como meu amigo faz com o dele. Todo buscando lá fora. Exatamente, não, a gente não interioriza nada, então a gente não significa nada. Eu vou para academia e eu vou lá puxar peso e aquilo não faz sentido para mim. E eu continuo fazendo porque todo mundo faz. Né? Eu trato meu filho da determinada forma, coloco em determinada escola, faço 1000 cursos, a criança atolada de curso até aqui, porque todos os filhos de todo mundo faz.
Então, a gente precisa se encaixar. Essa necessidade de se encaixar faz com que gere frustração, a autoestima, alguma coisa que vem de dentro para fora. Vem de dentro para fora. Então, essa entrega, essa resposta que a gente quer, não está do lado de fora, Roberto, está do lado de dentro. A gente transborda tudo aquilo que a gente é. E para transbordar alguma coisa, para aparecer cheio de calo de mão do CrossFit, eu tenho que amar aquilo. E para eu amar, eu tenho que me descobrir, permitir, me olhar, falar, vou ver se eu gosto. Fui lá, não gostei? Pare! Mas todo mundo está fazendo. Pare agora. Explore sua potência no que você é bom. Nós todos temos talentos infinitos para ser explorados. A gente só precisa olhar com cuidado para si e falar assim, cara, eu adoro isso aqui. Eu adoro ler esse livro aqui. Vou tirar 10 minutos do meu dia, não vou morrer. Né? Poxa, eu adoro caminhar na praia. Tá, mas não dá músculos. Tá, mas é feliz. Você explora a sua potência. Menos é mais, né? Exatamente. É um ditado muito antigo. Para você que está nos assistindo agora, para você que vai nos assistir, a Carolina Ruiz, empresária, tradutora, palestrante, mãe, modelo, está aqui com a gente hoje, falando dos desafios da mulher no ambiente de trabalho, no mundo corporativo. Como é que é administrar todo esse dia a dia, essas rotinas? Como é que é cuidar da beleza, cuidar de casa? Como é que é estar bem? Para você, mulher que está dentro do ambiente de trabalho, agora acompanha essa entrevista, que eu acho que a Carolina tem muita coisa bacana para falar. Inclusive, Carol, vou te falar uma coisa. Eu estava conversando com uma amiga, que é muito interessante, a gente deu muita risada junto, que é o seguinte, ela estava falando que, como toda mãe, abre aspas e fecha aspas, ela pegou e queria colocar a filha para fazer balé. Aí ela falou assim, eu acho que quando você coloca a filha para fazer balé sem um consentimento, autorização ou até o debate, é como se fosse uma frustração minha. Toda mãe coloca a filha para fazer balé. E aí eu fui perguntar para minha filha se ela queria fazer balé, ela falou, não, eu quero fazer judô. Então eu achei aquilo o máximo. E ela falou assim, ô Roberto, eu fiquei mais feliz, eu acredito, dela ter falado que queria fazer judô do que o balé. Porque eu acho que o balé era uma frustração minha. Que eu queria ser bailarina, toda mulher acha lindo aquilo lá, mas ela não. Ela falou, eu quero fazer judô, mãe. E quando eu vi ela ali no tatame, já de kimono, ela adorou aquilo e vibrou. E ela falou, eu estou super feliz, ela está feliz. É uma coisa interessante isso. Você faz isso, você falou da Júlia. A minha neta chama Maria Júlia, inclusive. Lindo, não, mas eu acho lindo. Eu tenho uma prima também que é a Júlia. E aí o que acontece? Ela observa a mãe, ela fica olhando. A mãe é o modelo para ela. É o modelo. Sim, ela me olha e fala, mãe, posso ir? Você está trabalhando, né? Não vou. Mãe, você vai treinar? Sabe como é que... Ela já conhece, já tem o termômetro. Mas é muito legal isso que você falou do judô e do balé. Eu acho um exemplo clássico de identificação, de identidade. Porque quando uma menina diz que quer fazer judô, hoje em dia já é bem diferente do que 30, 40 anos atrás, né? Como você quer fazer judô, né? Ela está com a identidade preservada. Então, parabéns para essa mãe, porque essa mãe, esse pai deram autonomia para essa criança poder olhar e falar assim, calma aí, eu me interesso mais aqui. Talvez na hora de fazer eu vou lá e não goste muito, mas que eu tenha a oportunidade. Então, quando a gente diz que os nossos filhos, meu filho não sabe andar de patins, você leva. Você dá oportunidade, você comprou um patins, você alugou um patins, você pegou emprestado para ele tentar. Ele não gosta de judô, ele não gosta de artes marciais, ele já tentou. Ele não gosta de nadar, ele já tentou. Eu não gosto de crossfit, você já fez? Então a gente precisa se dar a oportunidade, é isso que eu digo com explorar nossas potências, se dar a oportunidade de se olhar e falar, peraí, vou me permitir tentar isso daqui, é uma coisa nova, vou permitir sim que minha filha faça judô, de repente, eu tenho amigas que são faixa preta de judô, que lutaram judô a vida inteira, estão inclusive me assistindo agora, eu acho muito importante que a gente coloque para fora. Eu faço, por exemplo, pratico vários esportes que são basicamente masculinos. E os meus colegas de esporte são praticamente homens. E eu me inseri ali, eu praticamente era a única mulher, e normalmente sou quando estou ali, mas me sinto muito bem, tenho muita identificação com aquilo. Então, acho que quanto mais identificação a mulher tiver com aquilo que ela está fazendo, mais coisas ela consegue fazer, porque aquilo faz muito sentido para ela. É isso que a gente tem que buscar. Quando você começou a perceber essas suas várias
habilidades, essas suas competências? Quando é que começou essa coisa? Eu vou fazer palestra, agora eu sou tradutora, agora eu sou professora, agora eu sou modelo. Como é que foi aparecendo tudo isso na tua vida? Interessante. Eu comecei a trabalhar desde muito, muito cedo, então já trabalhei em áreas como turismo, comércio exterior, fiz muitos anos de eventos como modelo, e as profissões começaram a se encavalar. Então, e se encavalam até hoje. E aí eu fui explorando, aprendendo, entendendo como funcionava cada um desses mercados, conhecendo pessoas que me ensinaram muito, e fui entendendo que sim, era possível fazer um evento num dia, trabalhar na empresa no outro, fazer um evento no final de semana, fazer uma tradução simultânea. Então, o mundo acadêmico foi entrando, acabou me tirando do comércio exterior, e aí fui começando a dar muitas mais aulas, e as palestras foram consequências disso, bem como a tradução, né? E as pessoas vão te requisitando, porque quando elas veem que você faz aquilo com muito sentido, você cria uma propriedade, uma autoridade naquele assunto. Por exemplo, eu não sou nutricionista, eu não sou professor de educação física, mas muita gente acha que eu sou personal trainer, né? Porque vê vídeos de fazendo exercício e tudo mais. Não é muito difícil pensar sobre isso. Exatamente, as pessoas têm essa confusão. E eu acho interessante porque elas veem um potencial. Elas olham, às vezes é porque o físico, porque você está ali fazendo exercício, mostrando o suado e tal, mas não, elas veem que você poderia bem ser. Então é muito legal, falando de filho, quando a gente vê, por exemplo, que o nosso filho poderia bem ser um judoca ou uma judoca, e enxergar outras possibilidades dentro disso, é que eu acho que diferencia a mulher no mercado de trabalho, inclusive. A questão da diferenciação, a questão do seu diferencial competitivo, isso eu gosto muito de falar sobre isso, que faz todo sentido. Qual o seu diferencial, né? O que você faz de diferente? O que você faz para ser notado sem que esteja fazendo tudo que os outros estão fazendo? Eu acho isso interessante, essa linha, de você ter a sua identidade, é aquele marcar território, mas eu estou falando assim de uma forma mais positiva. Marcar território, mas assim, você realmente é uma pessoa lembrada por ser uma pessoa original, um ser único. Quando você vira massa de manobra, ou quando você entra no meio da manada, aí você vira mais um. Exato. E eu não vejo a menor graça nisso. Eu queria aproveitar e mandar um grande beijo agora lá para o Leandro e toda a equipe do Café Tarantino. Café Tarantino que, inclusive, vai dar um mimo, vai presentear a Carol hoje no programa. O Café Tarantino é o café mais bacanudo da cidade, lá no Shopping Balneário. Um grande abraço para toda a equipe lá e para o Leandro também, que está nos assistindo. Eu queria mandar um grande abraço aqui para a professora Andréia também, que está nos assistindo. Alcides Catarino está aqui com a gente, Maria Aparecida, está todo mundo aqui falando que a convidada é um show. Grande beijo também para a doutora Rosa Maria, que esteve aqui no programa. A Rosa foi um espetáculo aqui também, foi um show de programa, inclusive o mês de março está sendo assim extremamente brilhante. A gente está comemorando, inclusive, 1 ano de programa, temos aí, estamos já 1 ano nessa estrada, aí o Marcelo Dias, que inclusive pega todas as dicas aqui do programa, atividade física, leitura, yoga, pilates, tudo que acontece aqui no programa, o Marcelo está levando para ele, está praticando tudo, mentalmente, né? Fisicamente é outra história completamente diferente, né, Marcelo? E nós já estamos nessa jornada, né, meu amigo, há 1 ano já, batalhando todas as quartas-feiras, o programa Gestão e Negócios aqui criado para você que vive o ambiente corporativo, muita gente boa já passou por esse programa, trazendo as suas experiências, como é que vive o dia a dia do trabalho, o ambiente corporativo, as dificuldades do negócio, como é que fez e como é que continua fazendo para estar aqui. E temos feito uma rede de relacionamentos muito boa. Marcelo Dias é testemunha que nesse 1 ano de programa nós tivemos aqui muitos debates produtivos e estamos buscando levar para quem nos acompanha, para quem nos assiste, dicas para que a gente tenha uma vida melhor, mais prazerosa, mais produtiva, mais cheia de conhecimento. A professora André está aqui com a gente, mandando aqui um grande beijo para toda a equipe. A professora André trabalha com qualidade de vida, com ginástica laboral, com atividades lúdicas, é um espetáculo, também já esteve aqui no programa Gestão e Negócio. Me diz uma coisa, Carol, modelo também, Carol? Sim.
Por incrível que A pareça. gente fica pensando assim no currículo, assim, o que é que a Carol não faz, né? A Carol também é modelo. Sim, Nas horas. Eu sei que a vida acadêmica não conversa muito com essa ideia do Acho que tem tudo modelo. a ver, viu? É muito interessante, porque existe um estigma de que modelo e acadêmico são lados diferentes das coisas, né? Porque o intelectual não pode conversar com o visualmente aprazível, Não, né? não. Uma pessoa intelectual, ela não é visualmente aprazível. Então, esses nossos achismos, essas nossas certezas, que atrapalham um pouco. Isso eu escuto todos os dias. Mas, poxa, você é professora? Mas, poxa, quando eu estou atuando como modelo... E ainda é modelo? Como não, assim? exatamente. Quando eu estou atuando como modelo, eu falo assim, nossa, mas você é tradutora? Nossa, mas você é professora? Mas como? Dá tempo? Eu dou aula de 5 idiomas, então eu sou poliglota. Meu Deus. Eu dou aula de inglês, francês, espanhol, italiano, português para estrangeiros. Anotando aí tudo, né, Marcela? Anota aí. Todos esses idiomas. E aí, quando eu estou trabalhando como modelo, eu escuto isso. Então, há mais de 10 anos atrás, mais de uma década atrás, eu era modelo, e aí fui deixando isso para a vida acadêmica, por causa do tempo mesmo, em detrimento do número de aulas, o número enfim, do estudo mesmo. E aí, isso agora, recentemente, voltou, e voltou com tudo. Inclusive, eu acabei de ser contratada pelo Dilson Stein, para quem não sabe, quem descobriu a Gisele Bündchen. Exatamente. Então, assim, é alguma coisa que está voltando com tudo. Eu nunca imaginei perto dos 40 voltar a ser modelo, mas é uma coisa que hoje eu tenho outros olhos para isso. Então, eu já quero atuar com tradução dentro da área de vídeos e fotos. Levando, e a gente né? vai deixando a coisa acontecer, deixando nossos talentos fluírem. Por que não? E por que não? Inclusive, a André está aqui mandando um grande beijo. A Vânia também está mandando aqui um grande beijo também, falando aqui parabéns pela convidada. Inclusive, a Vânia acorda muito cedo, está aqui o tempo todo participando do programa, está aqui sempre com a gente, acorda muito cedo, aí já liga já o liquidificador com as suas vitaminas, com seus produtos ali antes de ir para academia. Isso é logo muito cedo. 4, 5 horas da manhã ela já deve estar acordando todo o condomínio. Entendo. Muito. Você deve entender. Faço isso algumas vezes. É uma pessoa que é dedicada. Tem uma coisa que é muito interessante. Quando a gente está falando sobre todas essas tarefas, eu quero fazer só quero fazer só uma observação aqui. Quando a gente faz com amor aquilo que a gente gosta, quando a gente faz por paixão, aí eu acho que não é cansativo. Faz todo sentido. Você pega, eu, por exemplo, às vezes, inclusive estava falando aqui para vocês, confidenciando, às vezes são 3, 4 horas da tarde, aí eu pego e falo assim, Jesus, era para me ter almoçado, eu não almocei. Eu estou tão envolvido naquele projeto, estou tão envolvido naquele tema, que aí a hora passa... Flui. E é uma coisa que realmente eu sempre estou repetindo aqui no programa e repito em sala de aula também, repito para todos os alunos, em todas as minhas turmas, né? Assim, eu agradeço a Deus todo santo dia eu trabalhar naquilo que eu gosto, naquilo que eu amo, porque eu fico imaginando você trabalhando, e já aconteceu isso comigo numa área que não é a tua área de atuação, deve ser horrível. E a gente que fica fazendo aquilo que a gente gosta no dia a dia é muito prazeroso, né? Eu, às vezes, fico vendo você, tem hora que você está dando uma dica ali, fazendo uma atividade física, teve uma que estava encharcada de sol, eu já peguei, já suei também junto, porque a atividade era tão intensa. Inclusive, eu peguei e fiquei pensando, gente, e tem horas que você está mais serena, né? Então é assim, você vai, durante o dia, você vai fazendo aquela série de atividades, toma conta, tem a escola também, né? Tem essa questão das traduções também. A gente já falou da Carol modelo, a gente já falou da Carol mãe, a gente já está falando da Carol atleta. E a tradução, como é que aconteceu? Veio do turismo, aí você montou a escola? Na verdade, eu sou dona de uma escola de aulas particulares personalizadas, eu coordeno um time de professores especializados nisso, aqui na Baixada nós já estamos há 20 anos, e a tradução, concomitantemente a isso, vem dos alunos, porque a demanda de aulas faz com que os alunos conheçam o nosso trabalho, conheçam a qualidade do trabalho e apresentem situações para que a gente possa atuar como tradutor, ou tradutor simultâneo. Eu traduzo documentos, traduzo séries, traduzo programas de televisão, cardápios, enfim, todos os tipos de documentos. Então, tanto traduções de documentos físicos, quanto traduções de estar lá presencialmente interpretando o que está sendo falado em feiras, em congressos, e
ali, aquelas cabinezinhas que você vê do tradutor, todo mundo com o fonezinho, tá? Quem tá lá dentro sou eu, né? Então é interessante porque essas oportunidades vão surgindo em detrimento da qualidade do trabalho que a gente apresenta como professor no mundo acadêmico. O seu nome acaba sendo falado e hoje, graças a Deus, na Baixada Santista a gente é referência, então... Mais uma atividade. Vai, vocês que estão assistindo aí o programa Gestão Negócio, não perde as contas, vai anotando tudo direitinho aí, porque a Carol é um cardápio de atividades e tarefas durante o dia, justamente. Mas aí o que acontece, Carol? Deixa eu só fazer uma observação. Tem muitas mulheres que às vezes podem achar que não dão conta. Porque tem uma coisa que é interessante a gente abordar aqui, e você fala isso nas suas palestras, essa questão de manter a autoestima. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Inclusive, eu falo também, eu costumo falar o seguinte, eu acho não, dá mais trabalho você manter o seu autodesenvolvimento, manter o seu desenvolvimento pessoal do que o desenvolvimento técnico. Aquele conhecimento técnico. Eu acho que você se conhecer, você trabalhar a si mesmo, você se desenvolver, isso dá trabalho. Deixa eu te perguntar uma coisa, você que trabalha com recursos humanos vai saber me responder. Quando você contrata alguém, você quer contratar uma boa pessoa ou uma pessoa preparada? Pois é. Pois é. E é justamente a diferença, o abismo que tem entre o atleta profissional e o amador. Preparo. Exatamente. Então, a gente quer pessoas preparadas, sim. Mas se eu tiver uma pessoa extremamente preparada, que não for uma boa pessoa, que não tiver interiorizado quem ela é, se não tiver entendido quem ela é, do que ela é capaz, o que ela é capaz de produzir, quando vier uma adversidade dentro da empresa, o que ela vai fazer? Surtar. Quando o filho ficar doente, o que ela vai fazer? Se descabelar. Então, se ela tiver entendido quem ela é, do que ela é capaz, que ela pode sim produzir, por mais conhecimento técnico que falte naquela hora, ou que aquilo tenha pego ela de surpresa, ela vai encontrar maneiras de resolver o problema, porque ela é uma grande resolvedora de problemas, porque ela é bem resolvida, primeiro. Então, como é que a mulherada faz para ser bem resolvida? Carol, como é que faz isso? Ninguém é bem resolvido o tempo todo. Vamos combinar. Sim. Nós somos humanos. Feliz o tempo todo. Feliz o tempo todo, produtivo o tempo todo. Essa máxima de temos que ser produtivos. Agora nós estamos falando de produtividade na internet aí, como se isso fosse a melhor coisa do mundo. Às vezes o dolce fare niente é a melhor coisa que você faz. Você ter um ócio criativo ali. Eu faço muito isso durante o dia. Ter 10 minutos, eu abro um livro, eu tenho insights, eu tiro foto, eu faço anotações. E isso me, às vezes, transforma numa palestra. Isso vira trabalho, isso é trabalho. Então, o meu fare niente é trabalho, né? Então, às vezes, uma mãe brincar com o filho é um dolce fare niente. Sucesso. Hoje o negócio é vender sucesso. Você está no celular, você está na internet, você está ouvindo um programa, alguma coisa. Eu vou agora ensinar você a ter sucesso. Eu quero que você tenha sucesso. Eu vou agora pegar e dar todas as dicas para você obter sucesso. Como se todo mundo... Eu, inclusive, vi uma pessoa, esses dias, um casal, uma propaganda, não vou citar nome, mas eu estava vendo o marido perguntando para a esposa, né? Ele é um palestrante, um trainer muito conhecido e famoso já. Ele perguntando para a esposa o que você mais tinha raiva na vida. Ela está na bicicleta e fala assim, eu tinha raiva de ser pobre. Aí ele fala assim, então... eu vou te ensinar a ficar rico, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, eu vou te ensinar a ter outra vida, eu vou te ensinar a ter sucesso, como se fosse uma coisa que todo mundo tem que ter sucesso, eu sou obrigado a ter sucesso. Gente, às vezes ninguém quer ter sucesso. Sucesso é o quê, afinal? Ótima pergunta, obrigada. Sucesso é você fazer o que você ama todos os dias. Em inglês a gente tem uma frase que a gente fala assim, when you do what you love, you don't work a day of your life. Ou quando você ama o que você faz, você não trabalha nenhum dia da sua vida. E isso é natural, o seu trabalho flui, você fala, nossa, a hora passou, acabou, meu Deus. Quantas vezes eu não fiquei em aula muito mais do que o horário, o aluno adorando, eu adorando, ninguém percebeu. E isso, dando palestra, a mesma coisa, trabalhando com desenvolvimento de pessoas, trabalhando com gente, mesma coisa, porque você está rindo, se divertindo, aquilo é natural para você. E só é porque você se permitiu entender que sucesso não é ter coisas, sucesso não é ter posição, não é ter dinheiro. Sucesso é você ter tempo para se olhar, se cuidar e dizer, vou correr na praia às 10h30 da manhã. Posso fazer isso? Posso, meu trabalho permite, então vou.
Vou. Eu vou abrir esse livro às 4:30 da tarde. Ah, mas o meu trabalho não permite, Carol. Faça às 8 da noite. Você gosta de fazer isso. Tome um banho com uma música. Faça aquilo que faz sentido, porque isso pode trazer um insight, pode trazer uma ideia, encontrar com alguém. Faça as coisas que você gosta. As pessoas de sucesso são as pessoas que são bem resolvidas, que são felizes. E sucesso não é outra coisa além disso. Criou-se isso, essa coisa de impor o sucesso. Você precisa, você tem que ter. E aquela turma que fica correndo para um lado e para o outro, como se isso fosse... E eu acho engraçado, uma coisa que me chama a atenção, Carol, é que todos esses personagens que estão na internet vendendo, preste atenção, todos eles começam sempre com a mesma frase, ninguém nunca te falou isso, mas eu vou te falar. É aquele storytelling storytelling barato mesmo, assim, que você fala, caramba, todos fazem isso. Todos estão vestidos de camiseta preta, eu também já prestei atenção nisso. Todos eles se vestem de um jeito. Ao padrão. É o padrão. Olha, você quer trabalhar só depois do meio-dia? É um negócio insano, é insano. Posso fazer uma observação com relação a isso? Outro dia eu recebi uma crítica inbox, eu gravei um vídeo, acho que era 2, 3 horas da manhã, na minha garagem, meio escuro, a luz era ruim, eu tava toda bagunçada, e aí uma pessoa disse assim, olha, posso te dar uma dica? Esse teu vídeo tá muito mal gravado, viu? Porque a luz tá ruim, o seu som, não sei o quê. E eu disse assim, foi a hora que eu tive a ideia. E a hora que eu tive a ideia foi a hora que eu gravei. Então, às vezes, quando a gente faz, não que isso seja certo ou errado, tá? Temos que parar com esse negócio de o certo é isso, o errado é isso. Ah, mas isso não é certo, isso não se faz. O que não se faz? Eu posso fazer o que eu quiser. A gente é capaz de fazer tudo aquilo que a gente quiser. Então, toda vez que alguém chega pra mim e fala assim, nossa, você vai acumular mais uma profissão, você não vai conseguir dar conta, hein? Você vai ter burnout, você vai... Eu falo assim, se eu não conseguir dar conta, eu trabalho com isso. Por enquanto eu tô dando, eu tô feliz. É isso. Enquanto estiver rolando, vai estar rolando, Exatamente. meu. E outra coisa também que é interessante é a quantidade absurda de gurus do sucesso. É muito guru por metro quadrado. É demais, é um bombardeio deles. E eu fico observando sempre o mesmo contexto, sempre a mesma coisa. Mas, Carol, tem uma coisa que a gente gostaria de falar, eu inclusive peço sua permissão para a gente pegar e abordar esse tema. A gente tinha feito uma pré-combinação de como é que a gente ia conduzir a entrevista, mas nem tudo é luta, nem tudo é sucesso, nem tudo é alegria, nem tudo é atividade física. A Carol passou aí por uma situação aí delicada, muito delicada de saúde, né, Carol? E você quer compartilhar com a gente como é que foi esse momento, o que você viveu? Para você que está nos assistindo agora, vamos pegar e fazer só essa abertura, porque a gente está acabando falando de sucesso e acaba dando a impressão que tudo é sucesso, maravilhoso, batalha, luta, guerra, mas também tem as pancadas da vida, as porradas que a vida dá. Exatamente. E parece que você andou tomando uma delas, né? Sim, eu e todos nós, né? A gente, às vezes, quando escuta, para quem não sabe, eu tive câncer em 2016, eu fui acometida por um câncer de tireoide, metastasiado por todo o meu pescoço, eu fiz uma cirurgia de esvaziamento cervical bilateral de orelha a orelha. Isso foi em 2016, mas o tratamento se seguiu, internações, radioterapia e por aí foi. Desgastante. Quando estava quase no final, descobrimos metástases nos pulmões, e aí a coisa recomeçou quando já não havia forças e tudo mais. Nessa época, inclusive, eu frequentava academia, as pessoas diziam assim, mas você vai continuar frequentando academia? Ninguém sabia que eu tinha câncer dentro da academia, inclusive quem estiver me vendo na academia, um beijo. E a gente vai usando, e é importante que você tenha falado nisso, porque eu ainda estou em tratamento. Muita gente não sabe disso, é acompanhamento, que é por 10 anos que a gente tem que fazer exames periódicos e sempre com bastante cuidado. Mas o mais importante é, todos nós somos acometidos por várias porradas dessa durante a vida, constantemente. A porrada não espera, o boleto continua lá para você pagar. Você tem que continuar trabalhando, você continuar levando seu filho na escola. Não é porque você tem câncer que a sua rotina para, agora fique com câncer, né? E as pessoas te olham como coitadinho, ai, a empresa dele faliu, ai, ele tem câncer. E esse olhar coitadinho acaba com a nossa energia, atrapalha a gente. Então, como é que eu consegui superar? E eu digo que eu consegui superar, e digo com todas as letras que consegui superar, porque eu hoje tenho sucesso
de ter a consciência tranquila, de ter passado por isso, independente de acompanhamento ou não. Foi muito difícil, foi, ainda é, mas é algo que eu olhei com olhos de oportunidade, que eu pensei, pode acontecer com morrer todos vamos, né? Mas eu tive a oportunidade de ver um exame com meu nome dizendo, olha, tem grande chance de você morrer agora. Então eu fiz tudo o que eu podia fazer. Gravei áudios homéricos para minha filha, caso eu não sobrevivesse. Minha filha era um bebê de colo quando eu descobri, né? Então foi um baque danado. Quando você tem um filho, você agarra em todas as forças para sobreviver. E foi algo muito grandioso na minha vida que mudou a minha chavinha para eu entender que sucesso é a gente estar presente ali, né? Eu tenho até uma tatuagem onde está escrito esteja aqui agora, que é um conceito do mindfulness para a gente entender que a gente precisa estar onde a gente está. Eu preciso estar aqui com você, eu não posso estar aqui pensando em o que eu vou fazer daqui a pouco. A gente precisa entender que o momento é agora e às vezes com esses baques da vida, a gente entende que estar numa reunião com o nosso chefe não é o pior momento do nosso dia, pode ser uma grande oportunidade. Uma coisa muito ruim, bater um carro, se atrasar por um evento, pode ser uma grande oportunidade. Um câncer é a mesma coisa, é assim que eu enxergo. A gente tem que pegar e entender o seguinte, né? Que é até clichê falar isso, né? A vida ela não para de ensinar, né? Eu, inclusive, ontem estava fazendo uma análise também sobre uma determinada situação e eu estava pensando junto comigo assim, né? Eu mesmo, pensando assim, isso tem um significado. Eu falei, caramba, mas só que tem um delay até eu saber o significado disso. Eu estava pensando comigo assim, cara, mas como é que eu consigo acelerar o resultado desse conhecimento, desse ensinamento? Porque tinha alguma coisa que estava sendo dita, alguma mensagem estava sendo passada, mas eu não estava conseguindo captar aquilo ali na hora. Então, você ter passado por tudo isso é mais uma luta tremenda. E não parei de trabalhar, hein? Não, né? Não parei de trabalhar. Continuei trabalhando o tempo inteiro, continuei treinando o tempo inteiro, só parei para me internar, que realmente não dava, e para fazer a radioterapia, porque a gente fica radioativo, então a gente tem que se afastar das pessoas. Mas, fora isso, não parei. E as pessoas me questionavam, como que você não para de trabalhar? Olha, você precisa parar de trabalhar. Eu digo, olha, o que eu preciso ou não? Primeiro, eu tô buscando em mim, né? E eu nunca passei por um câncer na minha vida. Eu tô tentando fazer isso da melhor maneira que eu consigo. E qual era a minha maneira? Sorrindo. Então, eu sorria, eu brincava mais, eu fiquei mais ativa, eu fazia mais atividade física. Isso dava para as pessoas a impressão que tava tudo bem. Causa um impacto diferente até em você, né? Parece que causa um impacto diferente, dependendo de cada pessoa, né? Exatamente, sem dúvida. As pessoas não são obrigadas a passar por nada bem. Aliás, ninguém que tá doente é obrigado a nada. A gente passa pelas coisas da maneira que a gente consegue. A questão toda é como eu vou escolher passar por isso se isso for a última coisa pela qual eu vou passar. Ana Detter esteve aqui no programa, inclusive eu costumo trazer, tem muita, até porque eu sempre trabalhei na área de recursos humanos, e quando você trabalha na área de recursos humanos, você conhece muita psicóloga, muito advogado. Ana Detter esteve aqui, um grande beijo para a Ana, uma psicóloga maravilhosa, e a gente estava falando dessa questão da pandemia, né? E eu acabei tirando um ensinamento e acabei tirando um aprendizado no seguinte sentido, né? A pandemia, ela inclusive tem exigido muito do ser humano, coisa que o ser humano não está capacitado para dar. Por exemplo. Ele está exigindo que o ser humano seja flexível, ele não está exigindo que o ser humano tenha empatia, ele não tem. Então, essa pandemia, essa quarentena também foi uma reviravolta. O pessoal, inclusive, começou a escrever lá que depois da pandemia, depois da quarentena, nós vamos ter um mundo melhor, a gente vai ser outra pessoa. Não, não vai ser outra pessoa. Você precisa trabalhar a pessoa que você é ali. E eu, inclusive, noto, tem muita gente estagnada, né? Você percebe que tem muita gente ali, criou aquele mundo dela. E é por isso que você vê hoje tanta intolerância, tanta violência, tanta coisa que você fala assim, caramba, eu não acredito que isso aconteceu. Porque tem muita gente que está fechada ali no seu mundo, não se abre, não deixa o conhecimento, a informação, a novidade, a mudança chegar. Não, ela está fechada e ali ela vai ficar. E eu acho que a pandemia, essa quarentena, inclusive, empurrou muita gente mais fundo ainda. Tem muita gente deep.
Eu acredito Tem muita gente lá no fundo. Eu acredito que essa pandemia veio enaltecer evidenciar as nossas maiores características, trouxe um fator muito interessante, especialmente nos casamentos, onde o homem esteve em casa e viu a quantidade de tarefas que a mulher faz durante o dia. Na realidade, o homem esteve em casa e descobriu, inclusive, que era casado e que já não conhecia mais a esposa já não conhecia mais ele. Teve muita gente se separando porque a pandemia forçou o convívio. Viver já é uma tarefa difícil. Conviver, então... Conviver em tempo integral, então, nem se fala. Você imagina. Né? Mas é legal porque quando você está ali confinado, com alguém ou não, porque teve gente que ficou sozinho, e aí você tem que olhar para si irremediavelmente. Não teve jeito, falei para a Ana, inclusive, isso daqui. Eu tive que pegar e me encontrar, e eu vou falar para você que teve momentos, né, que eu me encontrei que foram bons, mas teve momentos aí que foi complicado. Mas é interessante você dizer isso, porque você diz, tem gente que não abre mão do que vive num casulo, que vive fechado. Isso para o mundo dos negócios, independente do que você faça, eu sou empresária, eu trabalho com gente, eu olho para as pessoas, eu tenho empatia, porque faz parte de quem eu sou e por isso é meu trabalho. E aí eu vejo gente, funcionários principalmente, que tem uma mente fechada e o chefe, por exemplo, vem com uma ideia, um projeto, e ele nega. Porque ele não quer desenvolver competências, porque ele tem medo de errar, porque ele tem medo de falar em público, porque ele tem medo de relatório, tem medo de ISO. Bom, nós temos medo de várias coisas, eu também tenho. Não é porque eu tô aqui falando bonito que eu não fico nervosa, que é tudo muito simples. Não né? A gente se prepara, mas a gente precisa treinar. Treinar. Tudo é ação. A gente tem que tirar do papel e colocar na ação. A gente pode fazer um script lindo, mas na hora da ação é que a gente vai desenvolver nossas potencialidades. E as pessoas que não desenvolvem ações para que olhem para os seus potenciais e falem, bom, eu tô aqui sozinho, essa pandemia me isolou de todo mundo. Eu nunca leio um livro. Vou ler. Ah, mas eu não sou um leitor assíduo. Você que está se rotulando assim, você que tem um sistema de crenças que te limita o tempo todo. Então a gente tem que abrir mão do nosso sistema de crenças do quem é assim é isso, quem é assado é aquilo, de rotular as pessoas, porque quando a gente rotula muitos outros, a gente se limita, porque já que a gente rotula, a gente também não pode ser. Então isso é importante. Se eu fico olhando muito pro outro, eu esqueço de mim, né? Exatamente. Essa é a verdade. A pandemia trouxe muitos avanços para quem quis avançar. Essa é a verdade. A Janine está aqui mandando um beijo para você, falando que está adorando a entrevista, não tem como, tá ali. Mãe está ali, é sempre fiel. O Neto também está aqui mandando um grande beijo para você. Está aqui falando aqui que a entrevista está maravilhosa. Para você que está nos assistindo, a Carolina Ruiz está aqui dando um show para a gente de atividades, falando sobre sucesso, sobre o ambiente empresarial, sobre a mulher no mercado de trabalho, como é que é essa loucura, como é que se administra tudo isso, dando excelentes dicas. Não está conseguindo acompanhar o programa, vai lá na Rádio Ômega, nas principais redes sociais, logo após o término, Marcelo Dias já coloca já o link e você pode assistir no conforto, no horário que você bem entender aí na sua casa. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Inclusive, quero mandar aqui um grande beijo aqui para Norberto do Carmo Filho, Eric Sanches e toda a equipe Ciesp do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Quero mandar também aqui um grande beijo para a doutora Rosa, que esteve aqui com a gente. No próximo programa também já vou falar para você quem vai ser a nossa convidada. Você vai ter aqui muitas dicas, um excelente cardápio, um excelente roteiro. Quero mandar um grande beijo aqui para Sheila, está falando aqui que a Carol arrasa. Quero mandar aqui o Osnita aqui falando que a Carol é um show. Olha só quanta gente, mas quanta gente aqui. A Roberta Ferrari aqui está falando o seguinte: um bom dia para mim, que sou irmão fiel, e um bom dia para Carol. Mas irmão também é que nem mãe também. Eu tenho ali o tempo todo cobrando as minhas irmãs ali, a audiência, a participação. Um grande beijo para Roberta Ferrari, para o Paulo Ferrari, que hoje, assim como eu, está triste com a eliminação do nosso Guarani ontem na Copa do Brasil. Eu quero mandar aqui um grande beijo aqui também para Marisa Nunes, que está aqui mandando um beijo para você, enorme. A Carol é muito querida mesmo. O Lucas está falando aqui, a Carol é top. Então, o fã-clube da Carol está em
peso no programa Gestão e Negócios de hoje. Inclusive, eu fico pensando quem é que deve ser essa galera. Deve ser aquela galera que, junto comigo, acompanha a Carolina. A Carolina está lá no Facebook, está lá nas principais redes sociais, no Instagram, dando dicas. É o dia inteiro de conteúdo para você que está aí, mulher, no mercado de trabalho, dentro de casa. Acompanha a Carolina Ruiz. Carol, olha, o programa está indo embora. Eu estou dando uma olhada agora no relógio, eu não estou nem acreditando o que eu te falei. Que tem 1 hora de bate-papo. Eu nem estou acreditando que já está se passando tudo isso. E eu ainda tenho aqui vários assuntos para falar com você. Inclusive, a Carol teve aí recentemente gravando. Eu queria só entender, aquele vídeo que você gravou às 2h50 da manhã correndo, eu queria entender aquele vídeo lá. Aquele vídeo, ele me intriga. É realmente aquilo mesmo? É aquilo mesmo. Você estava com disposição para correr aquele horário. Inclusive, um abraço para o Paulinho, que foi quem me chamou para correr às 2 horas da manhã. Eu jamais quero encontrar o Paulinho na minha vida. Ele é querido demais. São os meus amigos atletas, e atleta é tudo doido. Então ele falou, olha, vamos correr às 2h30 da manhã, assim a gente pega o nascer do sol na Praia do Tombo, no Guarujá. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. E é um prazer fazer esse tipo de coisa para mim. 2 horas da manhã, a Carolina estava lá correndo, e aí você fica vendo o seguinte, né? Quem sabe fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa nova. Eu estou, inclusive, pensando muito nisso, fazer uma coisa que você nunca fez antes. Você estava falando agora de correr agora às 10 horas da manhã na praia. Acredito que o Marcelo vai sair daqui, já vai fazer isso já também, pegar um caiaque e sair remando até o Forte dos... Essa coisa de estar o tempo todo se exigindo, você acha isso benéfico, Carol? Eu tenho esse dilema comigo, de me exigir demais, de me cobrar demais. Ótimo. Se for uma cobrança, não é bom. Agora, se for algo que você vê, por exemplo, quando o Paulinho me chamou, eu questionei o horário. Eu falei, nossa, Paulo, tão cedo, né? Aí ele me deu uma observação, para ver o pôr do sol. Se você quiser ver, o nascer do sol, perdão. Se você quiser ver o nascer do sol, é esse horário. Vamos? Eu pensei, nunca fiz isso, por que não? Por que não? Se aquilo for algo que me causa curiosidade, se aquilo for algo que me causa algum tipo de empenho, que eu quero ver como me saio, por que não fazer? Então a gente tem que ir mais pro por que não e menos para exigência. Quando a gente para de se exigir, as coisas fluem natural e as pessoas começam a te convidar para coisas que realmente fazem sentido para você. Faz sentido, às vezes tem coisas que você às vezes não quer ir, quando você vai, você se surpreende. Aprende uma coisa nova, Exato. Escuta alguma coisa diferenciada. Eu tenho essas coisas também de pegar, às vezes, fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, apenas pelo prazer do conhecimento também. Se permitir experiências. Se permitir. Se permitir. Esse porquê não, ele é muito interessante. De você pegar e ficar longe da zona de conforto. Perfeito. Quanto mais longe da zona de conforto, melhor. Então eu fico vendo essa coisa de você pegar e correr às 2h30 da manhã. Não, isso não vai acontecer. Eu já lhe garanto que isso não. Mais vezes, não, mais isso... E aí o que acontece? Você fica vendo isso daí, mesmo que não vá correr às 2 da manhã, mas aquilo ali já é uma coisa que eu posso pegar e levar em consideração. E por que não? Fazer essa pergunta que nem a Carol tá sugerindo. É muito bom. Sair da zona de conforto, tentar uma coisa nova. Entrar em si e olhar para si. Por que não? Foi esse negócio aí de olhar para si, tem que ter coragem também. Obrigada pela palavra, requer muita coragem, mas a partir do momento que você aplica isso, não há retrocesso. Não tem como voltar e dali para frente. Não tem mais volta, né? É isso aí. Pode ser macabro, viu? Muitas vezes. Pode ser macabro, mas é prazeroso você se conhecer, você se enxergar. Olha, eu não estou acreditando. Nós já vamos encerrar o programa. Passou voando, o bate-papo foi que nem um rio. A gente conversou sobre, eu acho que a gente conversou sobre absolutamente quase tudo. Sempre o quase, deixa o quase. Vamos agora, com certeza a Carolina vai voltar aqui para você que nos assistiu, para você que acompanhou o programa Gestão e Negócios. A Carolina Ruiz esteve hoje com a gente. Empresária, palestrante, tradutora, mãe, atleta, modelo. Ufa, é muita coisa.
E foi um enorme prazer receber você aqui, Carol. Foi um show. Eu já tinha uma ideia que seria exatamente assim, muita simpatia, muita luta, muita batalha, um papo muito legal. As portas estão sempre abertas, foi um enorme prazer ter você aqui. Para quem quer conhecer mais a Carol, ver esses stories, essas dicas que a gente falou aqui, como é que a gente encontra a Carol? No Instagram, Carol Ruiz Insta. No Facebook, Carolina Ruiz. E Idioma Particular Santos, que é a plataforma da empresa que a gente trabalha também com vídeos e dicas. O que não falta é contato. Da Carol, no Instagram, no Facebook, nas aulas particulares. Hoje, Carolina Ruiz, no programa Gestão e Negócio. Eu quero me despedir de todos vocês. No próximo programa, a Ana Maria vai estar aqui falando sobre financiamento bancário para quem está endividado, para quem está cheio de problema financeiro. A Ana Maria vem trazendo grandes dicas e grandes soluções. Vocês acompanham o próximo programa. Não acompanhou o programa Gestão e Negócio agora pela manhã, vai lá nas principais redes sociais, o programa Gestão e Negócio, logo após o término já fica lá disponível. Carol, obrigado. Beijo grande. Obrigada. Foi um enorme prazer receber você imenso. Aqui. Até o próximo programa Gestão e Negócio, na próxima quarta-feira, comemorando aí o mês da mulher. Lembrando sempre que o mundo do trabalho, ele é fascinante. Até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com